Então, pessoal, quando se quer estudar a estrutura ou a função de um gene, a gente precisa de uma grande quantidade desse gene. Então, a clonagem é que vai fornecer várias cópias, né, idênticas desse gene para que a gente possa, então, fazer o estudo da estrutura e da função desse gene. Assim como se a gente quer obter então uma proteína que é expressa por um determinado gene, a gente também pode recorrer à clonagem para obter então essa proteína purificada. Então, as etapas para a clonagem, primeiro vai ser então a obtenção do DNA recombinante, que primeiro então a gente vai fazer a digestão do nosso plasmídio e também a digestão do nosso gene de interesse, sempre com a mesma enzima de restrição, para que as extremidades sejam então complementares, e a DNA ligase é que vai catalisar então essa reação aqui de ligação. Então, dessa forma, a gente obtém o nosso DNA recombinante. O próximo passo, então, é inserir esse DNA recombinante no nosso organismo hospedeiro, que é aquele que vai replicar o nosso material de interesse, que normalmente a gente usa a bactéria porque ela tem um tempo de geração curto. Então, num menor espaço de tempo, vai ter um maior número de cópias. Então, para fazer essa introdução do vetor, né, ou do plasmídio no interior da bactéria, esse processo chama então de transformação. Pode ser uma transformação química ou uma transformação por eletroporação, que a gente vai ver mais adiante. E depois de introduzido então o DNA recombinante na nossa célula hospedeira, a gente vai colocar essa célula então sob condições de um meio rico, né? Que vai fazer com que então essa célula se replique e dessa maneira, além das células replicar, os DNAs recombinantes, né, os plasmídios também vão se duplicar. Esse é o processo então de clonagem. Então, se o nosso objetivo é isolar um gene para fazer o estudo da estrutura, da função desse gene, a gente vai usar uma enzima de restrição aqui, a mesma que foi usada aqui inicialmente. A gente vai usar uma enzima de restrição aqui, através então da eletroforese em gel, que vocês viram na aula passada, mas a gente vai dar uma recordada aqui. A gente consegue então isolar esse fragmento de DNA. E se o nosso objetivo é uma proteína que é expressa por esse gene aqui de interesse, então em condições adequadas, essa célula então vai conseguir produzir a proteína, que quem é responsável pela síntese, né, pela expressão, é o nosso gene aqui de interesse. E depois essa proteína aqui, por métodos de purificação, pode ser então isolada. Então, uma das contribuições, né, mais importantes da clonagem é então essa capacidade de produzir cópias ilimitadas de gene, né, do gene aqui de interesse ou de uma proteína. E essa produção, então, em larga escala, realmente, normalmente, ela é realizada, então, através da clonagem em vivo, ou seja, quando se utiliza células vivas, usando, então, um vetor, que é chamado, então, vetor de expressão. Esse vetor de expressão,
ele vai possuir então as mesmas regiões características de um vetor, que são a origem de replicação, que permite a duplicação, a replicação dele independentemente do cromossomo, uma marca de seleção, que vai ser utilizada então para selecionar o organismo hospedeiro que contém esse plasmídio, e além disso ele vai conter então uma região, que é o promotor, que vai ser responsável então pela síntese do RNA mensageiro, que vai conter então a informação necessária para síntese da proteína. Então, a propagação, né, do vetor com o DNA exógeno ou com o inserto de DNA, ele requer que essa molécula recombinante, esse DNA recombinante, seja então introduzido numa célula hospedeira, num organismo hospedeiro, pelo método de transformação. E a transformação, então, é o processo em que o organismo hospedeiro vai incorporar esse DNA aqui recombinante do ambiente para dentro da célula. E o micro-organismo mais utilizado, né, para esse procedimento é a bactéria, por apresentar um tempo de geração muito curto, de 20 minutos. Né, o que seria então esse tempo de geração de 20 minutos? Então, a cada 20 minutos, uma célula origina duas células originam quatro células originam 8, e assim sucessivamente. Então, dessa maneira, é possível produzir uma grande população de células geneticamente idênticas e homogênea, né? Através então da clonagem. Como as bactérias, né, elas podem se multiplicar tanto em meio sólido como em meio líquido, quando a gente faz então o crescimento das bactérias em meio líquido, o tamanho da célula ela é muito pequena, mas ela é grande o suficiente para dispersar luz. Ou seja, quando a gente inocula uma suspensão de bactérias num meio novo, né, num meio estéril, depois de um tempo, a gente vai ver então uma turbidez desse tubo, indicando então que está havendo o crescimento dessa população de bactéria através então da medição da densidade ótica. E a bactéria então ela apresenta então uma curva de crescimento. Então, quando a gente inocula no meio rico e no meio estéril, ela vai apresentar então uma fase de adaptação, que é a fase lag. Depois então ela vai apresentar um crescimento exponencial ou fase log, que é quando ela está crescendo dessa maneira, exponencialmente. Depois ela vai chegar, então, vai alcançar uma fase em que as células que estão crescendo, que estão nascendo, que estão gerando, é igual ao número de células que estão morrendo. Então ela chega então numa fase estacionária. E quando ela já cresceu num tamanho de uma população, num tubo de ensaio, e que não há mais alimento, né, naquele meio, então vai começar então uma fase de morte ou declínio, ou seja, o número de células que morre é maior que o número de células que está nascendo.
É, algumas bactérias, elas podem ser transformadas naturalmente. Essas bactérias, elas são chamadas então de competentes, ou seja, ela tem a capacidade de receber um DNA exógeno do ambiente naturalmente. Um exemplo de bactérias geneticamente competentes são os bacilos subtilis. No entanto, a bactéria mais utilizada para a transformação, para a clonagem, é a Escherichia coli, né, conhecida como E. coli. E ela não é geneticamente competente, ou seja, ela não recebe esse DNA exógeno naturalmente. Porém, existe um método que se utiliza íons de cálcio que vai fazer com que então esse DNA possa entrar na bactéria. Então, esse tratamento, né, com íons de cálcio com carga positiva, eles vão neutralizar o DNA. A gente sabe aqui que o DNA é formado por um grupo fosfato, por um açúcar, né, uma pentose, e por uma base nitrogenada. E nós já vimos então que o fosfato tem uma carga aqui negativa, representada aqui por esses sinalzinho de menos em pink. Então, esse DNA com carga negativa, que está representado aqui, então o DNA com carga negativa, ele está próximo aqui da bactéria, e os íons de cálcio com carga positiva vai então neutralizar esse DNA. E a nossa aqui, a bicamada lipídica da membrana plasmática da célula bacteriana também tem carga negativa. Então, se não tivesse esses íons de cálcio com carga positiva, o DNA com carga negativa estaria sendo então repelido da membrana plasmática da célula. Então, na presença dos íons de cálcio, eles vão então neutralizar esse nosso DNA exógeno, fazendo com que ele possa entrar aqui na célula bacteriana através dos poros ou canais, que vai permitir então a passagem desse DNA através aqui da membrana plasmática. Nesse processo de transformação química, né, utilizando os íons de cálcio, a gente, esse protocolo, né, normalmente ele é feito a 0 graus Celsius. Por que 0 graus Celsius? Porque a 0 graus a membrana plasmática ela diminui a fluidez e ele estabiliza então essas cargas, o DNA, as cargas então dos íons de cálcio, do DNA, e diminuindo então a fluidez da membrana, vai manter esses poros e esse DNA então pode permear para dentro da célula. E depois com choque térmico, que permite então pelo diferencial térmico, né? A diferença térmica entre o interior e o exterior da célula faz com que então o DNA seja bombeado totalmente para dentro da célula e assim finaliza então a transformação. A célula então ela vai ter no seu interior
o DNA.